e pela vontade do povo de Catalândia, declaro aberta a presente sessão. Havendo quórum regimental, iniciamos nosso trabalho. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a 80ª e 51ª sessão ordinária do segundo período legislativo. Segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da sexta legislatura em 8 de novembro de 2015, às 18 horas e 30 minutos. Aqui no expediente, leitura e votação da ata da 80ª e 49ª sessão ordinária. Leitura do comunicado 1272 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Leitura do comunicado 178 de 2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Leitura do comunicado 183 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Leitura do ofício 053 da Secretaria de Estado de Assistência Social. Leitura da indicação 1291 e 1292 de autoria do vereador Edu César Mamed Oliveira. Leitura do requerimento 690 de 2015. Uso da tribuna para falar a vaga aos vereadores inscritos. Antes de solicitar ao novo vereador que faça a leitura da ata, eu gostaria de solicitar à Câmara um minuto de silêncio, um momento oportuno ainda, pelo falecimento do senhor Santo, ex-servidor do município de Catalândia, e ontem de dona Alzenira, que foi servidora dessa casa e merece todo o nosso respeito. Eu comuniquei à família, aos mastros, a bandeira veio e mastro, emitimos uma nota. A gente fez questão de comunicar à família e prestar em nome da Câmara as nossas condolências. Então eu peço aqui um minuto de silêncio para os novos vereadores alusivos a essas duas pessoas. E a Cristiane Sapeles, também uma jovem que veio a falecer. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata. A ata da 80ª e 50ª sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da sexta legislatura em 31 de agosto de 2015, às 19 horas e 30 minutos. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2015, no plenário da Câmara Municipal de Catalândia, reunido sob a presidência do vereador Everaldo Falcão, secretariado pelo vereador Josvaldo, foi registrada a presença dos demais vereadores Rodrigo Silveira Bissoli, Ana Paula Santos de Carvalho, Antônio Pereira, Eladis Isidoro, Edu César Mamed Oliveira, João Martins e Neuza Aquino. Havendo um número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor secretário procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida foi aprovada as seguintes instruções. Leitura da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Catalândia. Passou para o expediente o tribuna vereador Antônio Pereira, que cumprimentou a todos, citou a greve dos profissionais de educação e fala que a folha de pagamento do executivo tem que ser mexida. O vereador Edu César cumprimentou a todos, refere-se ao parecer do Tribunal de Justiça e afirma que esse parecer é uma derrota. Finaliza afirmando que está junto com os profissionais de educação nesta luta para a adequação salarial. A vereadora Neuza cumprimentou a todos e relatou sobre o parecer do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça, citou brechas no parecer e falou aos profissionais da educação continuar firme nessa luta e finaliza parabenizando. A vereadora Ana Paula cumprimentou a todos, falou de sua ida juntamente com o vereador Josivaldo à cidade de Paraná e cita a situação dos profissionais da educação. O vereador Josivaldo cumprimentou a todos, citou o parecer do Tribunal de Justiça, referiu sobre o projeto de criação da agência reguladora e o projeto de contrato da CAED com o município de Catalândia. E falou que a comissão necessita de mais prazos para a análise do projeto.
Não havendo mais ordem dos inscritos, passando para a ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao secretário que faça a leitura da ordem do dia e constou votação do projeto de lei 793 de 2015. O senhor presidente solicitou ao secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei 793 de 2015, que foi aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Passamos para as explicações pessoais e uso tribuna, a vereadora Neuza Aquino referiu sobre o abastecimento dos ônibus que transportam os universitários, cita que o abastecimento está sendo feito pelos universitários. O senhor presidente usa a palavra, relatou o assunto colocado pela vereadora Neuza. A vereadora Paula usou a tribuna, onde também relatou sobre o abastecimento. O senhor presidente fez a explicação sobre a inscrição na tribuna livre e não havendo mais oradores inscritos nem mais matéria, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e colocou o Poder Legislativo à disposição de todos. Declara encerrada a presente sessão, do que para constar os votos da lei presente ata, que será lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa diretora. Solicito ao plenário se há alguma retificação a ser feita. Não havendo retificação, passamos à votação. Os vereadores que for favorável permaneçam assentados, contra aqueles se manifestar. Fica aprovada a ata por 6 votos favoráveis e 2 ausências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Comunicado 72.106 de 2015, Santíssimo Presidente da Câmara Municipal de Cacaulândia, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Mais educação fundamental, R$ 1.080, mais educação fundamental, R$ 1.080, PENAT, R$ 8.185,96. Comunicado 78.125 de 2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacaulândia. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Educação. Cota 006, R$ 9.541. Comunicado 183.356, 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacaulândia. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Cota 007, R$ 9.491,74. Ofício 053, PROCON, Rondônia. Ao excelentíssimo Genê Falcão, presidente da Câmara de Cacaulândia. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência informar da solicitação do seu interesse no projeto do Ministério Público que visa a implantação do PROCON municipal na defesa do consumidor. Com isso, nos colocamos à inteira disposição deste município quanto à realização de palestras educativas com consumidores, associação comercial, Câmara de Vereadores e demais segmentos da sociedade, se entender necessário. Desta forma, aproveitando para informar nossos contatos para uma possível agenda. Sem mais para o momento, renovo nossos protestos de respeito e consideração, colocamos à disposição Rui Rodrigo da Costa, coordenador estadual do PROCON. Indicação 1291 de 2015, indica ao Santíssimo Senhor Prefeito, juntamente com a secretaria competente, que seja providenciada a limpeza, conservação e pintura das áreas do cemitério municipal. Presente indicação se for necessário, pois sabendo que já se aproxima o dia do finado e de costume ter uma missa desse dia e, se possível, manter nesses padrões o ano inteiro. Indicação 1292 de 2015. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a secretaria competente, que seja recuperada a linha C5 e C0 nas proximidades da propriedade do senhor Aristide, próximo ao assentamento Cristo Rei. Presente indicação, se for necessário, pois em conversa com o morador da linha, o senhor Aristide relatou que a estrada precisa de reparos, pois o tráfego está dificultoso. Seguramente, vereador Luciano Gomes de Oliveira. Requerimento 690 de 2015.
Pai Excelentíssimo, Senhor Prefeito Edmar Ribeiro Júnior, os vereadores abaixo do escrito vêm respeitosamente requerer na forma regimental explicação sobre o repasse ao Banco do Brasil referente aos consignados servidores e também sobre o repasse descontado do IPC, pois já há rumores que o Executivo não estaria repassando os valores para o IPC, comprovar com comprovantes depositados nos últimos 6 meses. Conceitualmente, Neuza Candeira, José das Vidas, José Manuel de Oliveira, Ladim, Dória, João Martins e Antônio Pereira. Não havendo mais matéria para o expediente, passamos ao uso da tribuna. Não havendo vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. A tribuna fica livre ao vereador Antônio Pereira da Silva por 10 minutos, uma parte. Excelentíssima Presidenta, nossos colegas vereadores, distinto público, eu venho uso dessa tribuna nesta noite de hoje, uma semana praticamente muito triste que passamos. 3 moradores já não se encontram no nosso meio, e isso a sociedade, a comunidade realmente no momento desse sente a dor que a família sente. Mas eu gostaria de relembrar aqui o nome da ex-funcionária, dona Ocelira, que foi enterrada no dia de hoje, onde foi a primeira zeladora desse Poder Legislativo. Trabalhou muito nessa casa. Uma mulher que lutou para se aposentar e no final da sua vida não conseguiu se aposentar. E às vezes a gente fica pensando e analisando os mistérios da vida. E aí, na hora mais difícil de sua vida, pediu aos filhos que queria morrer ali no hospital. E ao chegar do hospital, momentos depois, veio a óbito. Mas ontem, lá no velório, a gente, às vezes, vereador, as pessoas acham que nós somos responsáveis por muitas coisas. Seus filhos, peixe, José do Burro, veio fazer uma reclamação. E hoje cedo, lá no Cicobi, eu fiquei muito triste, porque a esposa toma cargo, mas o ex-vereador polaco, diante do público de gente lá no Cicobi, também vieram me fazer uma pressão na questão dos acontecimentos. E a gente fica, às vezes, preocupado. Quando essa servidora veio a óbito ontem, o Dr. Raniel estava lá no postinho. Mas não tinha um médico plantonista para dar a certidão de óbito. E isso é triste, porque é uma pessoa pioneira do nosso município. Eu acho que os médicos nossos que estão dando seus plantões têm que ser responsáveis. Essas pessoas têm que ser penalizadas, cada um tem que fazer a sua parte. Precisou a família mais mobilizada para poder buscar uma certidão de óbito na Eriquemes, onde a Final do Zenira também fazia tratamento particular. E a gente fica meio aborrecido que já aconteceu vários episódios. Eu lembro quando o pai do Neilton Quinquim veio, aconteceu aquele episódio na fazenda, ele já chegou no hospital já praticamente falecido. E aí o Dr. Charles não se encontrava. E aí o prefeito Barça, naquela época, penalizou perante a comunidade, demitindo aquele médico em janeiro, e logo no mês seguinte
Aconteceu que mesmo depois de demitido, o secretário retirou lá o salário do Dr. Charles, o Charles já não era mais funcionário do município. Mas nem tudo errou. Eu quero aqui parabenizar a doutora Mireia. Quando houve aquele acontecimento do município na morte, a questão da morte do irmão do Manuel, ela não estava no plantão dela, e eu fiz um grande levantamento, uma grande observação, criou-se um transtorno muito grande, mas hoje eu queria tirar aqui o chapéu da doutora Mireia, porque todos os sábados essa doutora ela é responsável, ela está no município. E se tem um médico que mexe, entendeu, com a família, com as crianças, é aquela doutora que sabe fazer um tratamento. Muitas pessoas deixam para ir no hospital no dia de sábado. E no domingo ela estava cobrindo também o plantão de alguém. O sábado e o domingo. Então estou fazendo aqui uma cobrança que a sociedade pega o nosso pé. E na hora do acontecimento, para lá e para cá, a funerária queria levar o corpo para Ariquemes, trazendo no dia cedo, um valor de R$800 para ser cobrado. Aí eu parabenizo aí a Adriana junto com o pessoal dos familiares, que mobilizou essa médica em Ariquemes, e o certidão de óbito veio de lá, porque essa médica tratava da finada brasileira também. Então essas coisas não podem acontecer. A sociedade cobra, e hoje eu fui cobrado desse cobre lá. E o vereador é o seguinte: o trabalho dele é diferente do trabalho do prefeito, é diferente do trabalho do secretário. Então esses médicos têm que ser penalizados. Não tem esse negócio de plantão de médico, o médico avisar no dia, avisar hoje, amanhã, e o pessoal tem que avisar de médico, não. O pessoal tem que cumprir. Isso não existe, não. É plantão do médico, ele tem que estar aqui. E eu quero que pode dizer para esses médicos aí, que o vereador Toninho está dizendo, não pode isso acontecer. Se a pessoa não quer trabalhar em outro lugar, é bom que vai então para os municípios. Mas não pode acontecer. Eu tenho visto e acompanhado desde o ano passado a doutora Mireia. Todos os sábados ela está aqui. Acho que o cidadão tem que ser responsável pelos seus atos. Não se pode acontecer. E nós, vereadores que somos do para-choque, somos cobrados por tudo. Então quero dizer que esses médicos têm que começar a ser penalizados no não cumprimento dos seus deveres. Porque a sociedade não merece de forma nenhuma passar entendeu, por alguns problemas que às vezes passa. Então nós somos cobrados e nós temos que trazer isso à tribuna, temos que trazer isso, entendeu, para a sociedade. O prefeito, o nosso secretário tem que fazer o dever de casa, notificando e penalizando esses médicos que não querem trabalhar. Não quer trabalhar, vai fazer um tipo de coisa. Tem muito médico aí querendo trabalhar, querendo dar plantão, entendeu? Então eu acho que isso não pode mais acontecer. Aconteceu nós, aconteceu na época de Fernando Mudarça, aconteceu ali, né? O doutor Ranieri no Comércio esteve ali presente, mas não se pode fazer nada. Então a gente não pode sair daqui, entendeu? Quando acontecer um outro dia, a gente tem que ir lá em quem de novo, né? Buscar e retirar um pouco. Então são essas minhas palavras, obrigado. A palavra do vereador Deus Aquino por 10 minutos com a parte. Queria aqui cumprimentar o presidente, mesa diretora, novos colegas vereadores, comunidade aqui presente. Queria dizer às famílias, né, dessas perdas, minhas condolências, a família lutada, né, que Deus dê o conforto a cada um dos familiares e amigos. Que a gente fica muito triste, né, com as perdas que nós tivemos nesse final de semana. Dizer, presidente, cobrar, né, novamente aquela velha história das emendas, que a gente já está chegando, né, no final do ano, né, e ainda algumas das emendas não foram executadas e não se tem ainda uma previsão. Com a que a gente esteve, o prefeito, a gente esteve no Cunha, que foi o restante da emenda que foi passada para a associação e complementado um valor, né, para a compra de mais um equipamento, né, e já faz um tempão e ainda não foi concretizado. Pedir que o executivo possa acelerar e repassar a verba para a associação. Cobrar também
é a emenda que foi destinada ao pré para a melhoria do espaço, melhoria do ambiente do pré-escolar, e que também ainda não foi repassado. Espero que o executivo aí, o novo diretor na escola, possa concretizar essa emenda. Porque se for lá para o final do ano também, daí vai acabar que vai ficar para o outro ano e vai ficar mais complicado. Também, uma das que não foi realizada também foi uma emenda que a gente falou que não tinha problema de mandar para a secretaria, presidente, e foi mandado para a Secretaria de Agricultura, uma secretaria que quase não tem recurso, e que eu destinei para lá para atender alguns produtores, atender produtores, e até o momento não foi repassado para que a agricultura possa fazer o trabalho com esses produtores, que eu acho que é necessário e que tinha que agilizar, porque se a chuva já está chegando e daqui mais um mês já não é mais viável para os produtores, e eles estão aí esperando para ser atendidos. Cobrar também do secretário de obras, juntamente com o prefeito, presidente, que a linha 75 do B40, não sei se os senhores têm andado por lá, mas está numa situação ruim, e que novamente a chuva cai e que vai ficar difícil, mexer com chuva lá vai ser pior ainda. O secretário me disse que as máquinas estavam no B30, é isso, Rodrigo? Já entrou lá? Pois ele tinha me dito ontem que estava na 30, então que bom que entrou lá, que resolva lá a situação daqueles produtores, para que eles possam trafegar melhor. E também, presidente, informar os novos colegas vereadores que a emenda do deputado Expedito Neto, no valor de 250 mil, já se encontra para cadastro na prefeitura. O prazo expira amanhã, às 23 horas. E para a compra do uniforme para atender os acadêmicos, e a dificuldade, até o presente momento, diz que é a contrapartida. Pedir assim, para o executivo que ele repense, porque eu já disse para o senhor, presidente, que o deputado ele atendeu de município pequeno só para Calândia, ele colocou como prioridade, e assim, para nós vereadores fica muito difícil perder um recurso desse, porque é a cara da gente que está lá pedindo para o deputado, implorando e dizendo que o município precisa de recurso, e aí vir e perder. Aí a gente não tem mais como solicitar o deputado, que ele vai jogar na cara da gente, que a gente perdeu. Então assim, que possa rever, possa não perder essa emenda, que até amanhã, a esse horário, esteja no cadastro já do Cicobi. Hoje o Leonardo, que é assessor dele, já me ligou preocupado, o vereador corre atrás, para que não perca, porque assim, já ficou bem claro que o deputado tem outras situações para ser atendido, e provavelmente ano que vem vai ser outros municípios, e a gente vai acabar perdendo. E o que o vereador Toninho falou da questão do médico é sério, algumas pessoas também me questionou. O que a gente tem que fazer aqui é cobrar que não deixe isso acontecer, porque pode chegar pessoas ali a vir a óbito no hospital, vir e não ter como socorrer, e a situação fica difícil. Então assim, que o secretário ele possa conversar com esses funcionários, e eu sei que entrevistas acontecem, mas que seja com antecedência, que ele destine outra pessoa, presidente, para cumprir o seu plantão, porque se avisar também em cima da hora fica muito difícil. Então assim, que possa ficar mais atento a essas situações. Obrigada. Bem, em relação às emendas, vereador, cabe a nós realmente cobrar, pedir, assim, eu sempre sou do bom senso de que estamos passando realmente por dificuldades. No momento em que o Executivo manifestou aqui, através de documento, de que não atenderia por questão de finanças, associação e tal, festas, nós
Mas em relação às execuções diretas, seja qual emenda for, a gente vamos formalizar via documento, porque a interlocução de poderes tem que ser via documento. Solicitar informações quanto a emenda tal, a execução tal, e esperar que o executivo possa estar respondendo. Porque às vezes a gente, eu já cometi, já cobrei daqui, mas eu não, nem sempre alguém de lá ouve a nossa sessão, ou assiste e tal. Então eu vou formalizar um documento cobrando. Em relação à questão da emenda do deputado, a gente precisa sentar, e já sentamos falando sobre isso. O prefeito está falando da questão da contrapartida, né? Que o valor é grande. Eu me lembro quando o prefeito Eide, para construir a quadra nossa em Falcão ali no setor 5, teve que disponibilizar R$90 mil. Se o valor for 12 mil reais, eu não vejo dificuldade, e amanhã a gente pode estar conversando, cobrando o prefeito, para que ele possa estar cadastrando. São 12 mil no universo de R$250 mil, né? Para fazer esse prédio. Que eu estava falando da quadra, lá foi R$90 mil. R$90 mil para um universo de 200 e poucos mil reais. Ou seja, a prefeitura, quando se falava em contrapartida de 5%, nós praticamente demos 50%, 50% da emenda para a execução. Então, se o caso é 12 mil reais, a gente vamos concentrar esforços para que isso possa estar acontecendo. Não havendo mais oradores para o grande expediente, passamos à ordem do dia. Em relação à ordem do dia, eu queria, conforme eu frustrei antes aqui os vereadores, dizer que nós temos um projeto para ser votado, que é o plano decenal. A vereadora Delide Solis solicitou cópia desse projeto. Esse projeto saiu da comissão. Eu estou pedindo aos vereadores que aprovem o pedido de vista, para que a gente possa estar aprovando esse projeto na próxima sessão, porque a vereadora está com sua filha ganhando neném, e ela tem algumas ponderações e a gente não poderia deixar de ouvi-la, né? Então, eu peço o visto desse projeto e coloco agora para apreciação do plenário. Se os vereadores quiser aprovar o pedido de vista, permaneçam sentados. Aí eu garanto, eu me comprometo que na próxima segunda-feira nós votaremos esse projeto, porque a vereadora já vai ter tempo de, se não vir, que possa pelo menos mandar via documento as suas emendas. Tá? Então eu coloco sob apreciação do plenário. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra se manifesta. Então, está aprovado o pedido de vista. E na segunda-feira a gente coloca esse projeto para votação. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, votação do requerimento 690 de 2015. Votação simbólica, já tem assinatura suficiente, mas eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento para a votação. Requerimento 690 de 2015 ao excelentíssimo prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim. Os vereadores abaixo do escrito vêm respeitosamente requerer na forma regimental explicação sobre o repasse ao Banco do Brasil referente aos consignados servidores e também sobre o repasse descontado para o IPC, pois já há rumores que o Executivo não estaria repassando esses valores para o Banco e IPC. Comprovar com comprovantes depositados nos últimos 6 meses. Votação simbólica. Quem for favorável pelo sentado, contra se manifeste. Fica aprovado o requerimento por 7 votos favoráveis e uma ausência. Só mais uma vez aproveitando aqui e lembrando que amanhã, no dia 9, no dia 10, o cartório eleitoral estará atendendo aqui na Câmara Municipal a títulos de eleitores, novos títulos, transferências. Então será das 8 às 16 horas e existe uma relação de documentos, são os documentos comprovante de residência e documentos comuns, documento normal. Então eu também queria só, vereadores,
em relação à questão da saúde, recentemente eu fiz um requerimento cobrando, está ali na minha mesa, e chegou a resposta cobrando informações de ponto, de horário, de férias, de salário do servidor Rogério, que é bioquímico do município, porque eu tive umas 3 ou 4 denúncias de horário que o servidor não estava atendendo. Eu não estou preocupado se o cidadão é ou não é meu amigo. Eu não estou preocupado se o secretário é o meu irmão. A gente tem que fazer o que for melhor. Então, de repente, cobrando da forma que a gente está cobrando, eu estou desonerando uma responsabilidade que pode recair sobre as costas de alguém que, de repente, não mereça pagar. Então, eu tenho uma série de documentos, desde o ofício do mês de agosto, em que o secretário informa o real cumprimento da carga horária, porque esse cidadão, esse funcionário, ele chega depois das 8 horas, chegava depois das 8 horas, o Rogério, e se ele não quiser ser meu amigo, não vai, eu vou ficar sentindo, porque a gente, mas ele chega depois das 8 horas e estava ali 11 horas e pouco. Eu vou solicitar, veja bem, eu vou solicitar via Ministério Público todas as informações contidas no relógio, porque todos os pontos que chega, que tem asterisco, ele tem alguma alteração. Eu quero saber qual o horário exato que o cidadão chegou naquele dia que foi colocado, que teve o abono do seu chefe. Então, nós temos que prismar pelo que é mais correto possível. A questão dos médicos é uma questão complicada e que afunda qualquer administração. Não se acha médico. Nós lembramos do caso da doutora Merielle, que no dia 7 de setembro, que caiu uma terça-feira, que foi avisado que não vinha. E do dia 7 até o sábado não achou um médico para substituir. Imagina quando o médico avisa na última hora. Aí torna-se mais complicado ainda. Agradeço aqui a doutora Ruth, a doutora Jaqueline, a doutora Merielle, que tem feito plantões dobrados para suprir a necessidade do domingo, que está no desfalque de um profissional de domingo. Então, são esses profissionais que fazem a carga dobrada, mas não é fácil, isso não pode acontecer. Então, o médico que for faltar e que não seja por problema de doença, ele tem que ter no mínimo uma semana para informar o hospital, para informar a secretaria. Não é fácil. Médico não é fácil achar médico. Ele é um profissional complicado, ele é um profissional difícil. E aí, nós temos vários médicos aqui. A doutora Jaqueline, que está no seletivo, ela é a esposa do doutor David, que trabalha na sexta-feira. Eles se veem em Quêmeros uma vez por semana, porque ela tem o seu compromisso aqui e todos os outros dias outros compromissos em outras cidades. Então, apesar de nós termos um médico, ele não tem como suprir a necessidade no dia que de repente a gente precisa. Por isso que a gente paga, eu acho que paga muito bem, um médico para que ele possa atender a comunidade. Então, fica aqui a minha indignação, em relação ao médico e aos profissionais, da saúde, porque saúde é coisa séria. Tá? Solicito os senhores. Então, a tribuna fica livre ao vereador César Mamed por 5 minutos nas explicações pessoais. Retificar na votação não pode retificar, que a vereadora não estava. Na presença é só assinar o livro de presença que. Mas estava ausente, vereadora, na votação e na chamada. Na presença, porque houve votação. Na presença você vai estar presente, pode assinar o livro de presença. Combinado? Gostaria de cumprimentar a minha diretora, os excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente. E vim nas explicações pessoais falar das indicações, porque durante essa semana a gente foi cobrado pelo morador lá da linha, não lembro se ele falou linha C5 ou C0, por isso que eu coloquei as duas linhas, o senhor Aristides, que me encontrou, me falou da sua preocupação com a estrada. Eu falei que as máquinas estavam indo rumo ao B40, mas ele falou, não, mas dá uma forcinha para nós, porque lá nós estamos precisando e tal.
Então a gente fez essa solicitação aí do senhor Aristides. O contador Henrique Demater também falou da sua preocupação do cemitério municipal, né, que essa semana foi uma semana bem dolorosa no município de Cacaulândia. Nós perdemos mais 3 cidadãos, 3 moradores, 3 companheiros. E é duro, às vezes, você ir no cemitério e chegar lá, o cemitério está meio abandonado. Então, é uma situação que é onde que estão os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros. E é tão bom quando a gente chega num lugar que está bonitinho, arrumadinho. O presidente falou da solicitação dele de colocar energia e água, porque realmente é difícil. A pessoa quer arrumar lá o túmulo do seu parente, do seu amigo, colocar uma cerâmica, como é que ele vai fazer a massa, como é que ele vai cortar a cerâmica, se lá não tem energia, se lá não tem água. Então está providenciando essas questões, o executivo está providenciando, pintando as arvinhas. A gente vai no cemitério de Ariquemes, a gente vê tão bonito, né? Que lá tem parentes lá e às vezes a gente visita o cemitério. Então, e lá tem pessoas que trabalham lá dentro do cemitério. Só que a gente sabe que aqui, pelo tamanho da nossa cidade e pela necessidade de tanto serviço público, a gente sabe que não pode ter ali um servidor só para estar fazendo aquele trabalho. Mas, de vez em quando, fazendo um mutirão, é a sugestão que a gente dá, para estar ali melhor atendendo as pessoas que vão ali, ou às vezes pessoas que vêm de fora, fazer uma visita ali no cemitério municipal. Também queria falar sobre o requerimento, que falei na tribuna dessa casa sobre rumores que há no município, de servidores falando que tentou ir ao banco e não conseguiu fazer um consignado. E também não estava sendo depositado na conta do Instituto de Previdência o seu valor descontado do seu salário. Então eu mobilizei os novos colegas vereadores, todos nós vimos essa preocupação de estar tirando essas dúvidas junto ao Executivo e pedindo o pagamento dos últimos 6 meses agora, as comprovantes que a Prefeitura realmente depositou para o banco ou para o Instituto de Previdência, para que a gente sane essas dúvidas e cabe esse diz que me disse. Outra coisa que me preocupa muito é que é o seguinte, a gente sabe que a folha de pagamento está ainda, não sei esse mês, mas o mês passado chegou a passar do limite prudencial. E que essa folha ela chegou até 50 e alguns por cento, 57. Mas de todo o repasse, pelo que eu entendo, ainda sobra 40 e poucos por cento. Aí 48, que seria o certo, né? 52% do limite prudencial. Então, o que está acontecendo com o Executivo Municipal, gente? Porque são rumores que chegam até a gente, coisas que vazam da Prefeitura. A gente ficou sabendo do corte de energia que o município teve. Aí, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Vamos supor que foi feito um parcelamento de débito para que possa pagar essa conta de energia e para que volte a ligar todos os órgãos. Vamos supor, vamos fazer uma suposição. Se a Prefeitura não estava dando conta de pagar uma conta, como agora vai pagar 2? A minha outra preocupação, eu acho que hoje já era propício para ter feito, essa ideia veio há pouco tempo, da gente também perguntar o que está sendo feito com esses 40 e poucos por cento. Porque a questão do combustível, houve a licitação, não sei se uns falam que por falta de documento, outros falam que não assinou o contrato, está aquela dúvida, o posto não estava sendo. Então as máquinas estão paradas no município, os ônibus estão parados por motivo da greve. Então, N coisas que estão sendo economizadas, por que essas contas não estão sendo pagas? Esse é o ponto de interrogação que eu estou fazendo. Não querendo ser desconfiado ou suspeitar, mas nós sabemos que futuramente, agora nos próximos 1 ano e alguns meses, nós vamos ter uma eleição. E gestores públicos corruptos usam esses últimos anos para fazer o Caixa 2. Então eu venho aqui hoje, gente, para falar para a comunidade, falar para os novos colegas vereadores, que a gente esteja bem atento e de olhos abertos. Porque agora, não sei se aqui vai ser o caso de Cacaulândia, não sei se isso está acontecendo, mas nós somos pagos para ser fiscal do povo. Nós estamos aqui para isso, para fiscalizar o Executivo Municipal. E se isso estiver acontecendo no nosso município, a gente tem que ver, porque vira uma briga injusta. Então, gente, eu peço para vocês nos ajudar, se vê alguma coisa diferente, alguma coisa que não está acontecendo com a verdade, a gente está aqui
para ser consultado, para ser cobrado. E como a vereadora Neuza, o vereador Toninho falou, a gente está aqui ao para-choque, a gente tem que falar, a gente tem que dizer o que não está certo, a gente tem que tentar ajudar o Executivo Municipal a caminhar. E no curso que a gente fez, o cara lá falando que às vezes a oposição ajuda mais do que a situação. E por que eu digo isso? Porque às vezes a situação se acomoda por ser situação e acaba falando, não, vou ajudar o prefeito, deixa para lá e tal coisa, e a oposição não. A oposição ela vem batendo, ela vem dizendo que não está certo, e isso contribui que o prefeito, ou por vergonha, ou por despopularidade, ou por alguma coisa, ele venha resolver aquele problema. Então, se o povo está sendo atendido, quem está fazendo o papel verdadeiramente de vereador, de vereadora, cobrando, exigindo, fiscalizando, esse é o que está realmente ajudando a população. Então essa é a minha contribuição e mais uma vez deixo o mandato à disposição, né? Dizer que tem dias que a gente fica chateado de ser político, tem dias que a gente fica desanimado de ser político pelas conversas, pelas fofocas, mas é isso mesmo, a gente foi eleito e agora a gente tem que carregar essa bandeira até o último dia. Essas são minhas palavras, muito obrigado. Eu quero, em relação ao requerimento do vereador César e dos outros vereadores, recentemente eu convidei o João na sala aqui, junto, acho que é a Paula, o Josival, até para tirar as dúvidas em relação ao consignado. De fato, já se ajustou, mas naquele momento não estava repassando, e uma das desculpas era em relação à questão do Banco do Brasil, que demorava muito para trocar os cartões. Em relação ao orçamento dos 40%, aí entra a parte da saúde, entra a parte do legislativo, entra a parte da educação, e parece que a única coisa que fica solta mesmo é a questão de obras, né? Mas essa resposta não é eu não, o vereador está fazendo a resposta, eu estou só contribuindo aqui para ver. Fiscalizar é a nossa obrigação e cada um fiscaliza da forma que acha conveniente, né? Esse é o nosso papel mesmo, é através de documento, é através de pessoalmente, ou buscar aconselhamento com quem entende. Eu quero solicitar aos vereadores, vou fazer isso daqui, a questão das comissões, as votações das comissões, e nós vamos tentar organizar, os presidentes o Hélio e o Josival, tentar organizar essas comissões. Ainda que seja de forma bem técnica, eu busco as informações dentro dos balancetes, e quando eu vejo o valor de uma empresa ou de um pagamento, eu vou em cima do processo e tiro a dúvida. Eu acho que o caminho é esse, porque o volume é grande para você estar monitorando, mas se pega a relação do balancete, tem empresas que é o trivial, que é o dia a dia. Em relação à questão da previdenciária, da parte previdenciária, o município tem que fazer o repasse. Parece que estava sendo feito atrasado mesmo, por falta de uma vez que recolhe o consignado. Se recolher o consignado, é crime não repassar. Se recolheu do servidor. Aqui nós recolhe também. Eu não vou cometer crime, porque se eu tirei. Aqui parece que ninguém tem consignado, graças a Deus. Mas assim, quando se recolhe, quando alguém de vocês vem a fazer consignado, a gente tem que repassar. Então é importante esse requerimento e saber por que não repassa e ver o que está infringindo. Porque se recolheu e não repassou, está infringindo. Em relação à parte previdenciária também, vereador, porque as certidões, estar em dia com o INSS é nossa obrigação, sob pena de sermos penalizados. Recentemente nós estávamos com um problema aí que era exatamente em função da energia, né? Então, agora já se restabeleceu a questão do CADIM, mas não pode o município entrar no CADIM. Também não podemos entrar no SPC e no Serasa, mas às vezes os credores de maneira irresponsável se colocam, ou não, né? Então, não havendo mais oradores para as explicações pessoais, eu agradeço aqui
a presença de todos, agradeço a comunidade, agradeço os servidores, a imprensa, vejo o João do ônibus, né? É o Joãozão do ônibus lá do B40, nós tivemos agora numa confraternização da associação lá no P30, no Pé de Galinha, e ele falou que viria aqui hoje conversar com os vereadores em relação a uma atividade do direito de viver, né? Uma atividade importante conversar sobre isso. Ele prometeu e veio, então a gente vamos receber o seu Joãozão do ônibus, mas eu agradeço os servidores da obra, da educação, do gabinete, do Almir, que é o nosso amigo, mas acima de tudo a pessoa que está nos auxiliando nesses números aí, né? E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, coloco o Poder Legislativo à disposição de todos, solicito o senhor secretário do Parlamento Presidente para declarar encerrada a presente sessão.